Vamos dar início. Boa tarde a todos os que estão aqui, os que estão em casa, de uma maneira muito especial aos autores, aos artistas, né, que me convidaram para esta conversa. Eu diria que se calhar é a primeira apresentação que eu faço sem título, né? Um bocadinho inspirando até na obra de artistas, que aparece muito sem título. Neste caso, o sem título é um bocadinho por respeito máximo aos artistas, né? Para que esta conversa não desvirtue em nada o pensamento deles, né? E desse sentido dar esta designação de sem título, no fundo para respeitar a obra, a paisagem enquanto a atravessamos, né? Eu aceitei este convite, que foi feito há longos meses, né? Em primeiro lugar por respeito e admiração pelo trabalho destes autores, né? Cujos apelidos refletem o velho saber da experiência, né, e a vivência traduzida no belo. Optei por fazer uma apresentação, de facto, como vos disse, sem título, para não me atravessar na inspiração dos autores, respeitando toda a interpretação e dizer que não tive qualquer intervenção na escolha dos cenários, da paisagem ou das espécies, da flora, o que reforça a ideia que venho aqui aprender, não é? Também uma das razões que aceitei foi porque se adequa de facto ao momento, um dia de reflexão, né? Seja isso o que for, por isso quem me conhece sabe que eu gosto de desafios em simbiose entre a ciência e a arte, né? E assim seja, iniciamos essa reflexão na qual cada um fará a sua interpretação como eu gosto, né? Para a liberdade ao pensamento de cada um e não estar aqui a formatar, no fundo, o pensamento de todos, né? Neste projeto, o velho, com base nas suas memórias de infância, prescrutou a diversidade morfológica, fisiológica e genética na interação de um conjunto de espécies na criação da peça per si, valorizada com todo o acumular de experiências vividas, né? Depois, no papel naturalista, o Bell enquadrou-a de forma sublime as espessas na paisagem. E aqui dei por criar uma nova designação, espessas. Por acaso nunca me tinha ocorrido, não é? A junção de espécie com peças, não é? E quando estamos a falar, de facto, é isto que se trata aqui, ou uma parte do que se trata aqui é no fundo isto, não é? E de facto, falar da paisagem, a paisagem é um sistema extremamente complexo, né? Que traduz a essência de um território permanentemente dinâmico, fruto de uma interação espacial e temporal entre o homem e o ambiente, combinando aspectos naturais e culturais que se influenciam ao longo do tempo e que expressam uma identidade muito própria e contribuem para aquilo que se designa por um genius loci, não é? O espírito do lugar, não é? Em que isto junta a genética e junta tudo o resto, não é? E assim o caráter da paisagem, que está continuamente em evolução, é único para cada lugar e tem um papel preponderante no estabelecimento e promoção da sua identidade, cujos traços e formas de expressão permitem reconstruir a sua gênese e o seu papel funcional, não é? E é importante nós termos essa noção de passado, de evolução, não é? Também nos ensina para onde é que nós vamos e perceber também qual a função que esta paisagem pode desempenhar na nossa memória, no nosso estado de espírito, etc. E de facto há aqui um conjunto de paisagens e enquadramentos, como digo, é da inteira responsabilidade dos autores, mas eu diria que não faria melhor, não é? Porque abarcam
uma diversidade, não é? Que é assinalável, não é? Com cenários tão dispares como desafiantes, onde a biodiversidade se espraia e as ambiências flutuam, não é? E no fundo temos aqui, vocês verão momentos no Rio Dão, momentos na Mata do Fontelo, não meus momentos, momentos deles, não é? Na Cava do Viriato, no Parque Aquilino Ribeiro e no Monte de Santa Luzia. Eu vou falar de alguns deles e não da forma descritiva, porque, como vos disse, eu não venho aqui ensinar, vim aprender ou venho aprender, e venho mostrar diferentes momentos por os quais eu também passei nestes ambientes e nestas vivências, não é? O Parque Aquilino Ribeiro não deixa de ser curioso, não é? Que eu falo neste Aquilino Ribeiro em primeiro lugar porque provavelmente foi o primeiro trabalho com que colaborei com o Luís, não é? E logo me apercebi da capacidade de observação do belo, não é? Antes como agora, o Luís criou o belo da paisagem e eu limitei-me a descrever, não é? E para mim este jardim é emblemático, é um espaço de tributo a um dos meus mestres, o Aquilino Ribeiro, não é? De facto, com quem tem aprendido muito e continua a aprender, porque no fundo quando lemos as obras dele estamos sempre a encontrar novos motivos, novas formas de interpretar, mas hoje não venho falar aqui de Aquilino, não é? Mas de facto este é um espaço de tributo ao Aquilino, numa espécie de simbiose entre cultura, preservação, interpretação e valorização das paisagens, diria que tal como eu gosto, não é? Um outro espaço que é a Mata do Fontelo. A Mata de Fontelo é efetivamente um espaço repositório de uma enorme biodiversidade e riqueza dendrológica, não é? Pelo número de espécies e exemplares que o compõem, idade e porte, que se assumem como testemunhos vivos da sua história que os preservar. Nós sabemos que as árvores estão a gravar cada minuto, cada segundo, não é? Da sua vida, não é? E da nossa vida, não é? E a ciência da dendrologia estuda exatamente até a evolução, como as árvores são testemunhos que perduram alguns séculos, alguns séculos, não é? Permitem no fundo fazer essa monitorização e essa avaliação das alterações climáticas, da ação humana, etc. E nesse sentido é preciso nós termos isso presente, não é? Elas estão-nos a escutar aqui minuto a minuto, segundo a segundo, e estão a gravar isso nos seus anéis de crescimento, que nos permitem de facto depois estudar outras coisas a partir daí. E a ambiência desta Mata de Fontelo, como um anfiteatro natural, é ideal para desfrutar de momentos de cultura, na criação de percursos botânicos originais, onde se pode escutar o testemunho das árvores seculares e os sons melódicos da diversidade ornitológica. A Mata do Fontelo merece um destaque muito especial nesta cidade e na região centro. É um local singular, de inspiração e de memória de toda uma cidade, e é ainda o maior viver natural da região centro, não é? E se nós soubéssemos, não é, atuar, não é, podíamos de algum modo propalar esse sentimento do Fontelo por toda essa região, não é? E isso seria o melhor testemunho da relevância deste espaço para a região centro, fazendo propalar esta memória, como disse, e esta genética a muitos dos territórios que sofreram o flagelo dos incêndios. Eu diria que poderíamos enquadrar, não é? Porque muitas das árvores que germinam, das sementes que germinam, não crescem no Fontelo. E nós, com um trabalho de facto de minúcia, um trabalho de voluntariado muito bem feito, não é? Poderíamos de algum modo
promover a difusão daquelas árvores para espaços de memória, não é? Designadamente estes que sofreram o flagelo dos incêndios. Não é? Mostrei aqui esta imagem, não tem pouco ou nada a ver com isto, porque nós organizamos em 2015 um congresso mundial, que vieram japoneses, etc., e fomos buscar a Cava do Veado como símbolo, de facto, dessa identidade. A Cava foi um dos locais de inspiração para este projeto, que era tão só fazer um congresso. Não é? E de facto isto inspirou-nos, estes elementos paisagísticos, culturais, portanto, são uma marca e este em particular é uma marca de singularidade e de exclusividade, de identidade. Não é? Portanto, se nós queremos mostrar o que é que somos diferentes dos outros, temos que procurar exatamente essa identidade e essa exclusividade e saber nos rodear dos melhores para podermos fazer essa divulgação, diríamos assim. E no Dão eu faço aqui uma provocação. De algum modo também para percebermos como é que não conseguimos criar as sinergias que esta paisagem pode permitir como nenhum outro lugar que conheço. Não é? Se pensarmos na cultura da vinha, não é? Nas termas, na biodiversidade traduzida na flora e na fauna deste afluente da bacia do Mondego. E mais não digo porque estamos em dia de reflexão, não é? Mas há uma associação na promoção do Rio do Dão, liderada por uma holandesa, que curiosamente é um povo que, entre outras virtudes, tem o respeito e a admiração enormes pela água. Não é? Mas era preciso mais, muito mais, por parte de quem decide. Não é? E aqui os chineses são mestres na arte do copista. Não é? Se calhar podemos aprender de nós a adaptar alguma das filosofias, ou neste caso a filosofia Dao ancestral chinesa, aplicada de facto aos nossos territórios. Não é? E temos lá tudo para fazer isto de uma forma, diria, singular. Não é? E depois temos a biodiversidade como a tal espécie de inspiração, que neste caso são espécies. Não é? E de facto esta biodiversidade é uma espécie de inspiração para artistas, para biólogos, entre muitos outros, não é? E aqui vamos falar apenas de alguns dos exemplos nos quais estes artistas se inspiraram e na qual reforço a ideia de que não tive qualquer interferência nessa seleção, e ainda bem. Não é? E então obrigaram-me a atravessar a paisagem para, quase de olhos vendados, procurar contar histórias que refletissem o espírito do lugar, sem entrar na cabeça deles, não é? Porque para complicado já chega a minha, não é? Portanto, e esse é um cuidado, não é? Bom, isto é feito a posteriori, portanto, nesse sentido, estou mais descansado, não é? Só espero é que não venha, de algum modo, a implicar no futuro, não é? Porque o vosso caminho é brilhante. Mas falando então quais são as espécies, não é? Bom, as espécies são estas, não vale a pena estar aqui a enunciar aqui de forma, mas de facto vamos falar então sobre cada uma delas em pormenor. Em pormenor, no pormenor que alcança ou no pormenor que entendo que é útil para um momento destes. E com que começo? A ruta. Que quem se havia de lembrar, não é? Começar um trabalho de biodiversidade, não é? Com a ruta. Não é? Bom, toda a gente bem devia ter uma ruta à porta para afastar o mau agouro. Não é? Cá vem a memória do velho e esse saber popular traduzido em quadras que muitas vezes me servem de inspiração para criar harmonias com sensibilidade e saber entre a tal ciência e a arte. Não é? Peço para usarem estas quadras com precaução,
conta, peso e medida, e não como arma de arremesso. Podemos ler esta última: deste-me um ramo da ruda, fazias de mim um diabo, e o diabo eras tu, me trazias enganado. Não é? Isto é preciso gerir com muita parcimónia, com muito cuidado, porque isto é forte. Não é? Aliás, como recomenda a Ruta para qualquer inspiração que se preste, é com conta, peso e medida. Um bocadinho como diria o Aquilino Ribeiro, é como o sal na comida, nem muito nem pouco, e aliás ele fez a apologia em relação à religião. Não é? Bom, esta imagem que aqui está é para mostrar o que diríamos que cientificamente, que não muito cientificamente, é um nome científico, os nomes populares, o nome da família, as categorias, o clima, a origem e tal, que isto interessa tudo, para aqui não interessa nada, mas de algum modo este é um dos desenhos que se pode fazer para quando queremos descrever as plantas, e depois podemos ir ao pormenor das suas flores, que é no fundo aquilo que mais interessa, não é? Porque Linneu, todo o sistema de classificação baseia-se no sistema sexual, portanto, no sistema sexual das plantas, basicamente nas flores, e é isso que determina muito da taxonomia, mas não valerá a pena estarmos aqui com grandes pormenores nesse sentido. Aqui dizer que a ruta é da família das laranjeiras, dos citrinos, etc. Não é? E isto tem algum paralelo, não é? Embora esta tenha uma particularidade muito própria. Bom, e aqui começamos, diria eu, com aquilo que mais me surpreendeu, de facto, ou aquilo que me fascinou quando me apresentaram este projeto, como disse, há algum tempo. Esta imagem de enquadramento que vocês vão ter a oportunidade de ver, todas as imagens de enquadramento, todas as peças, não é? Têm uma harmonia e têm um ser, não é? No fundo isto parece que nasceu ali, não é? E de facto, particularmente esta imagem, né, de enquadramento da ruta, foi um belo momento de inspiração onde tudo parece estar no sítio para traduzir a alma da ruta. Né? As formas traduzidas nos ramos retorcidos, os tons do anoitecer e o tempo da lua. Parece uma coincidência. Agora perguntem-lhe quanto tempo ele demorou para pensar e construir este cenário. Parece um Photoshop. E de facto, como digo, sobre as virtudes da ruta, a mensagem é conta, peso e medida, sendo que tudo o que ali está dito é verdade, não é? Embora é daquelas plantas que é preciso de facto usar com muita parcimónia e com muito cuidado para atingir os fins que se pretendem. Uma das outras plantas que me foi introduzida por via neste trabalho foi a hortênsia. A hortênsia é aquilo que podemos dizer uma delicada invasora, não é? Com um enorme potencial ornamental e que por isso mesmo são as mais perigosas, não é? E de facto, procurando aqui uma outra lógica, nós, aliás, a apologia faço sempre aos meus alunos, pôr o nome comum, podem usar o nome comum, mas nunca podem abdicar do nome científico, porque o nome científico diz-nos, o nome comum também nos pode dizer, e em diferentes localizações, etc. Mas o nome científico diz-nos muito da essência da planta, não é? Das características que mais se destacam naquela planta. Não é? E
efetivamente, a hidrangia macrófila quer dizer bebedora de água, não é? Portanto, é uma planta que é ávida por água, não é? Macrófila quer dizer que as folhas são de grande dimensão. Depois entramos aqui em escalas, não é? O que é grande dimensão, o que é pequena. Por outro lado, também os nomes comuns, como digo, dizem muito, de forma às vezes mais restrita ou de forma até mais restrita no espaço geográfico, mas se calhar mais amplo no comum, no ser comum, não é? E de facto a hortênsia neste caso é dada em homenagem a uma dama francesa do século XVIII, uma Hortense Lepante, que de algum modo era a mulher do naturalista que introduziu a hortênsia, portanto, na Europa, não é? E se calhar, e nem fui explorar muito isto, porque se calhar iríamos dar aqui outras histórias, mas de facto também perceber isto, não é? Que muitas vezes os nomes, quer os científicos, quer os comuns, mas os científicos são atribuídos em memória, em tributo, em homenagem, e de facto isso é importante, não é? Ainda para mais esta, que de facto é uma planta que tem uma beleza natural, diríamos assim. Mas na hortênsia aquilo que eu diria que era mais, que me salta mais à vista para transmitir, tem a ver de facto com estas nuances e estas variações de tom, não é? Das flores, que derivam muito do pH e da composição do solo, designadamente do alumínio, não é? De maneira que dentro de certos limites podemos brincar, não é, com este jogo, não é, e que depois traduz o tal genius loci, não é? Aquele lugar tem aquelas características únicas que permitem que as flores, as plantas, os frutos, os vinhos, etc., tenham aquela marca, aquela identidade. E depois também tudo isto, a natureza serve de inspiração para muitas áreas da criação, da moda, do marketing, né? E neste caso a Água de Monchique fez aqui um trabalho notável que é digno de referência, de facto, jogando de facto com esta fórmula das cores e com esta intuição que nós podemos ter e associar, não é, às cores. Embora isto seja muito mais complexo do que aparenta, não é? Mas de facto este trabalho de Monchique, já tive a oportunidade de dar os parabéns pessoalmente, é de facto um trabalho notável. Eu já tive o privilégio de ver as peças e ver, embora en passant, e de facto, neste caso, tal como a planta, não é? que mostra uma enorme delicadeza, também aqui a peça reflete essa delicadeza, não é? E ao mesmo tempo reflete a variação de tons, ou seja, a mesma peça tem a variação de tons que nós podemos encontrar em diferentes hortenses, não é? E isto também releva para uma outra questão que tem a ver com como é que nós podemos juntar a biodiversidade natural das plantas, neste caso, que é o que estamos a falar, com a capacidade da técnica, não é? E fazer essa simbiose, essa junção para buscar, no fundo, aquelas combinações que nós pretendemos, ou que a artista pretende, ou que o artista pretende, não é? Portanto, ou seja, é preciso adequar muito bem a técnica que se usa e não respeitando a genética que vem da origem da planta, não é? E isso efetivamente é um trabalho muito interessante e que eu não tenho experiência. Eu trabalhei há alguns anos em papel, fazer papel, mas eu trabalhei porque é uma coisa muito simples, não é? No fundo, deixar formas e tons em papel. Eu fazia porque aquilo está tudo à mostra, não tinha truques, não é?
Mas de facto, uma das partes era respeitar muito bem, saber respeitar, saber entender a morfologia, a fisiologia de cada planta, para depois de que forma é que eu podia sacar o melhor disso para criar o que eu mais gosto, que é uma identidade, é um elemento singular, não é para fazer 10 mil, é para fazer um, não é? E para fazer outro diferente, e para fazer outro diferente, não é? Tal como estas peças assim também o são. Eu, como disse, não tive nenhuma intervenção na escolha das plantas, nem faço ideia o que é que lhes passou para a cabeça para escolher isto. Não é? O que é facto é que eles escolheram alhos e bugalhos. Não é? Devem-se ter inspirado no saber empírico e na tradição popular, porque essa é avisada, não é? Portanto, e depois só me dizem, não é? Olha, pusemos alhos e bugalhos, não é? Portanto, agora, bom, não confundir alhos com bugalhos foi de facto a mensagem que os artistas fizeram, no fundo, quiseram dizer e fizeram a apologia do ditado, não é? E nesse sentido usaram as duas espécies exatamente para, por via das dúvidas, para que não as restassem, não é? Bom, os alhos, o alho porro, nós todos temos essa ligação à noite de São João, não é? E que remonta ao tempo dos celtas, quando celebravam a mãe natureza, oferecendo-lhes ervas aromáticas que queimavam numa fogueira para espantar o mal olhado, obter proteção e celebrar a fecundidade de humanos e das colheitas. Não é? Bater com um alho porro na cabeça de alguém é naturalmente desejar-lhe boa sorte. Não é? Já com um martelo não vejo bem a analogia, mas são tempos modernos. Não é? Por outro lado, as nozes da galha, ou bugalhos, dos carvalhos, eram usados na Idade Média para fazer de tinta a tinta dos incunábulos. Não é? E elas resultam da resposta da árvore ao ataque de um organismo invasor. Neste caso, pela postura de ovos de uma vespa na árvore, deixa o seu casulo vegetal cheio de ácido tânico. Não é? Uma tinta ferrogálica que foi mais usada a partir do século XII. Portanto, no fundo, quando nós pensamos que é só mais uma coisa, efetivamente podemos encontrar, para além da diversidade da forma, não é? Uma diversidade química que pode agora, depois, com as tais técnicas que os artistas usam, poder sobrevalorizar ou exponenciar ou criar essa tal simbiose. Não é? E neste caso foi mais um belíssimo exemplo que foi conseguido. Não é? Portanto, o alho porro é conhecido, uma planta conhecida desde a antiguidade pelos egípcios, gregos e romanos, que depois levaram para a Europa, não é? E é inclusive também referida em muitas citações bíblicas como sendo uma planta, sendo também uma planta que é o símbolo do país de Galos, não é? E não deixa de ser curioso que há muitas plantas que são símbolos de muitos países. Há um onopordon que é o símbolo da Escócia, e isso, curiosamente, poderia ser usado por nós sobre outras formas até de ligação, de marketing, de comercialização. Portanto, nós devemos olhar para aquilo que é a taxonomia estrita, não é? Em senso estrito, para como é que nós podemos daqui fazer criatividade e abrir novas portas, novas ligações. Isso é um trabalho que eu gosto de pensar e às vezes dou algumas ideias, mas que de facto vale a pena fazer, não é? E vale a pena estimular de facto
essas ideias que possam depois enquadrar num plano de marketing. Reparem-me, agora eu não posso sair daquilo que tenho pensado, porque senão depois a coisa descamba. Mas, por exemplo, posso falar de um exemplo que tinha a ver até com a ruta, ou tinha a ver com as rotáceas. Por exemplo, o BPI, em determinado momento, quando criou a imagem, fez-lo com base na flor da laranjeira. Não é? Porquê? Porque foi feito por uma empresa de designers e de marketing americana, e Portugal é visto lá fora como laranja. Não estamos em momento de reflexão, de reflexão, como laranja, porque o nome laranja em muitos países é portocalo, né? Em maltas, em grego, em romeno. Portanto, então, de fora, né, se o BPI era para ir para o mundo, né, portanto, era uma excelente simbologia. Né? Portanto, isto para mostrar, este é um exemplo, né? Mas de facto, eu poderia falar de outros exemplos pensados que não foram sequer concretizados. Pronto, mas este alho porro e o seu sabor delicado substitui de facto o sabor mais forte da cebola, por exemplo, na cozinha, e era considerado efetivamente uma planta sagrada, também pelo seu valor medicinal. E se nós pensarmos, o alho é um excelente antimicrobiano, um agente antimicrobiano de excelência. E também fazia parte da dieta dos escravos que construíram as pirâmides e cujo suco era usado para curar muitas doenças. No fundo, isto tudo é pensado, não é? Tudo é. E hoje isto está na moda, não é? Na moda, diria que nunca deveria ter saído da moda. Devemos saber usar as plantas, como diria o Hipócrates, como as plantas são o nosso alimento, não é? De facto, ou pronto, o alimento é a nossa saúde, mas isto está tudo ligado. As plantas são o nosso alimento e o alimento é a nossa saúde, não é? E nós somos aquilo que comemos. Pronto, falando aqui dos bugalhos, portanto, e tirando a tal dúvida o que é o bugalho, o que é a bolota, não é? As bolotas é o fruto do carvalho, como é óbvio, não é? E de facto é um fruto seco. Este sim é um fruto seco. Já a nós não é um fruto seco, tecnicamente dito, não é? Porque tem uma carapaça, no fundo, carnuda à volta da noz, só que nós quando compramos as nozes já não vem assim, não é? Portanto, e entendemos como fruto seco. Mas para dizer que de facto que, por outro lado, os bugalhos são galhas, não é? E as galhas são estas multiplicações solares um bocadinho cancerígenas, não é? Portanto, é um crescimento de facto endiabrado, não é? E que é promovido por um agente exterior, não é? E de facto podemos encontrar bugalhos em muitas plantas, em muitas espécies, carvalhos, castanheiros, e há aliás um projeto que é Galhas de Portugal para que as pessoas que identifiquem galhas façam chegar, que é porque de facto é um elemento de estudo também interessante. E um dos exemplos é exatamente também no controle de plantas invasoras, ou seja, as galhas podem impedir um excesso de floração, por exemplo, nas acácias, e consequentemente um excesso de produção de sementes. De maneira que há que perceber qual é o inseto que pode fazer isso, porque há alguma especificidade nisso, e neste caso o inseto tem sido introduzido cá em Portugal. É preciso monitorizar muito bem isto, porque as coisas podem desequilibrar-se e no fundo temos que ter aí um cuidado extremo nessa monitorização, embora dizer-vos que de facto é uma das áreas interessantes de estudo para controle de plantas invasoras ou para controle de florações, criando no fundo estes elementos, e depois a Liliana terá mais base de trabalho, não é? Bom, uma outra planta que aparece, daquelas que diríamos que era lógico que aparecesse logo assim à primeira, não é?
Eu diria que esta deve ter sido uma escolha do Belo, né? Inspirando-se na famosa estátua de Vênus, que representa a deusa Afrodite, né? E no fundo que foi esculpida nos séculos III, primeiro antes de Cristo, né? Por um autor desconhecido e que pesa 900 quilos e que agora eu que me desunho para explicar a escolha do umbilicus rupestres, né? Do tal umbigo de Vênus. E pronto, este umbilicus rupestres é uma planta muito comum em muros, né? Em zonas rurais, por aí fora. E de facto pertence a uma família que são as crassuláceas, né? E esta família são aquelas das plantas carnudas, né? Não são catos, né? Embora tenham uma coisa muito interessante, que é de facto um sistema fotossintético dito CAM, né? Há 3 sistemas, o C3, o C4 e o CAM. O CAM é um que descentra os ciclos, né? Ou seja, é para plantas que existam em zonas que tenham alguma limitação de água, e então ele abre os estomas à noite e no fundo fixa o carbono de dia, né? Portanto, há aqui um aspecto muito interessante nestas plantas, e eu diria que isto pode ser também um motivo para encontrarmos novas valorizações ou novas adaptações de outras plantas no futuro para fazer face, de facto, a esta questão das alterações climáticas. No fundo, esta é aquela curiosidade mais particular das crassuláceas e, em particular, deste umbilicus rupestres. E de facto há aqui, para além desse aspecto muito particular, há outras adaptações que se têm a ver de facto porque as plantas não se adaptam só de uma forma, né? Procuram se adaptar num conjunto de características para fazer face melhor a determinado tipo de exigência, né? E é engraçado que diferentes plantas têm diferentes estratégias, quer dizer, isto é um bocadinho... Às vezes eu lembro sempre da economia com isto. Bom, há várias formas para chegar a um fim, não é? Portanto, quer sob o ponto de vista científico, na evolução das plantas e animais, quer também sob o ponto de vista da economia, não é? Portanto, nunca há só uma hipótese, não é? Mas neste caso, estas crassuláceas, estas umbilicus, têm uma cutícula muito espessa. Aliás, deve-se tirar a cutícula quando é para preparar para os sucos, porque de facto é um sistema muito forte de defesa, de prevenção da perda da tal umidade, não é? Se alguém quer estudar cutículas, eu tinha um colega meu no Algarve que estudou cutículas. Esta é daquelas plantas importantes para estudar a sua cutícula, porque a sua cutícula é extremamente interessante. E aqui vou meter a foice em seara alheia. Eu, como vos disse, de arte percebo pouco, diria que todos temos aquela sensibilidade para a arte, mais ou menos, mas eu fui buscar o tal papel que eu fazia. Fazia coisas tão simples e primárias como estas, né? Que era, pronto, pôr as plantas mais estranhas no papel. Pronto. E vá-se lá saber também porque uma das que eu achei estranhas na altura foi um umbilicus, sendo que esta não dá a tal tridimensionalidade que as peças da Liliana conferem, não é? E com o umbigo da Afrodite também confere. Mas pronto, o que depois eu fiz foi isto, não é? Portanto, no fundo era e isto só é possível pela tal cutícula espessa, não é? Portanto, isto diz-nos quando é que nós devemos, como é importante nós percebermos as características das plantas quando depois vamos usar técnicas, ou existem diferentes técnicas para nós chegarmos àquilo que queremos chegar, não é? E por isso achei muito interessante o convite, não é?
porque, por isso, não é? Neste sentido de procurar encontrar às vezes alguma explicação mais lógica ou menos lógica para alguns dos aparentes insucessos que possa ter na construção das suas formas, aparentes insucessos, porque desses insucessos muitas vezes resulta aquilo que nós não estávamos à espera, não é? E que foi fantástico, não é? Portanto, ou seja, e eu já tenho muitos exemplos disso, não é? Na vida, não é? Quando, na altura em que não havia telemóveis, não é? Que nós não, hoje em dia, aconteceu qualquer coisa, tiramos uma fotografia e pronto, e registamos. Na altura não tínhamos isso, não é? E à noite em casa, quando a dormir, e o que é que se passou hoje no dia, não é? Quem está muito em experiências, ou em laboratório, como eu estava, e voltando, e depois fazia o rewind, não é? Epá, olha, hoje passou-se isto assim, e depois deitei fora aquilo, e depois, mas porquê? Porque eu estava à procura, quando estamos à procura de uma coisa, não é? E o que nos aparece é outra, nós, epá, pronto, a tendência é logo, só que depois não vemos, ou seja, não devemos estar com uma macro tão fechada, porque aquilo que apareceu era aquilo que nós não estávamos à espera minimamente, e é aquilo que pode ser de facto o que nós estávamos à procura, não é? E eu de facto já me aconteceram várias dessas, por isso hoje em dia quando aparece algo estranho é dar a atenção, nem que seja efetivamente aquilo que nós não estávamos à espera, ou acima de tudo se for aquilo que nós não estávamos à espera. Bom, e esta é outra planta que, sei lá, bom, sei lá, pela imagem da planta nós percebemos bem qual foi a intenção, qual é a sua intenção deste fruto, não é? É que fomente a diáspora, não é? Das sementes agarradas ao pelo ou à lã dos animais, não é? E que se calhar serviu de inspiração para a artista agarrar a atenção do público, não é? Para depois levar em diáspora, não é? Portanto, também isso, não é? Eu, curiosamente, e ontem perguntava à Liliana quer dizer, aquela pergunta que uma pessoa inteligente não devia fazer, não é? Mas como é que criou aquilo? No fundo, no sentido, aquilo não se assemelha muito à original. Não, eu inspirei-me. Quer dizer, e a pessoa aí pensa, assume logo, mas não é para fazer cópia do original, não é? É para pensar o original e recriar, não é? E aí é que se faz a diferença, não é? E quer dizer, nós às vezes só quando fazemos estas figuras de urso é que damos conta que estamos, isto é arte, não é? Nós não temos que encontrar a explicação rígida para tudo, não é? Com base na ciência, não é? Portanto, é óbvio que eu, como investigador, procuro, não é, respeitar todo o protocolo e tal, e andar sempre ali à procura e tal. Mas ando muitas vezes neste limbo, não é? Nesta boundary, de depois, quando aquilo resvala para outra coisa, que deixa de ser ciência e passa a ser arte, não é? E aí particularmente eu estou... Essa é uma área que a mim me agrada bastante. Bom, Medica, que vamos outra vez estar a descrever o Medica e tal, não vale a pena, quer dizer, porque o Medica, as luzernas são muito usadas para pastagens, para os animais, quer dizer, aquilo faz todo sentido, não é? Pronto, pois os animais andam com aquilo no corpo e nós andamos com aquilo nas meias, não é? E pronto, e no fundo está aí o desenho, não é? Mas quis mostrar-vos aqui o tal exemplo de branding, não é? Com base na tal taxonomia vegetal, não é? Esta é uma empresa canadiana que está tão só a produzir vacinas contra o Covid a partir de plantas, não é? E que a tecnologia que usam abre muitas oportunidades, um pouco à semelhança da que foi usada para o RNA mensageiro. Só que esta, depois, não precisa de deep freezers, não precisa de grandes congelações, e quiçá no futuro nós estamos a comer e estamos, de facto, a proteger-nos, não é?
Agora para o Covid, no futuro por uma outra coisa qualquer. Não é? De maneira que, o curioso é que medícago, em latim, quer dizer médica, não é? Ou médico. Portanto, e no fundo é isto que eu gostaria de facto aqui também de lançar, que é este jogo da taxonomia, não é? E como é que este espartilho da taxonomia nos pode ajudar a criar, não é? E a repensar e a redefinir, etc. Não é? E confesso que este é um dos exercícios que faço frequentemente e que gosto de me estimular a mim e estimular de facto aos alunos que o façam. Não é? Bom, e aqui os autores fizeram mais uma provocação. E reforço o que tenho dito, que não instiguei os autores a usarem este ou qualquer outro tipo de card. Não é? Eu trabalho com card já há mais de uma década, não é? E quando vi isto nem vou dizer o que é que pensei, porque ainda é pior do que a outra de há pouco, de como é que se traduz isto, ou como é que se inspirou nisto, não é? Mas neste caso os autores usaram o cardo mariano, também conhecido por cardo de leiteiro, cardo de santo ou serralha das folhas, que é uma planta medicinal muito utilizada para remédios caseiros relacionados com o fígado ou com a vesícula biliar. Muito por força de um composto que é a similarina, né? Que pode aumentar a produção de leite materno, mantendo o nível nutritivo em água, gordura, proteína, etc. E reduz também algumas infecções mamárias e consequentemente, o uso de alguns antibióticos. Portanto, este cardo em particular, com esta designação de cardo de leiteiro, né, foi um dos culpados por eu ter começado a estudar o cardo há mais de 10 anos. Né? Porque este cardo não é usado na coagulação do queijo Serra da Estrela. Né? E há pouco mais de 10 anos, né, numa conferência, havia os panfletos de divulgação do queijo, era com este cardo. Né? E disse, então, mas vocês não sabem ao que andam. Não é este cardo que a gente usa. Não. É que se ainda hoje puserem, por força do que eu tenho escrito, eu e outros, muitos temos escrito, já começa a aparecer mais perto. Mas há 10 anos, as primeiras 30 fotos que pusessem cardo era deste cardo. Não é? Na internet. Não é? Então eles iam à internet, buscavam cardo e vinha aquele, e é este. Não é? E como o cardo não é cultivado aqui, portanto, parece-lhe ser que era este. Portanto, e no fundo este, quer dizer, reparem bem quando a Helena me diz, olha, a minha obra é esta. De facto, que belo motivo, mais um motivo para eu aceitar o desafio, respeitar o desafio, não é? Porque é este cardo que faz parte da memória dela. E que a memória dela não tem nada a ver com a conversa que eu estava aqui a ter. Não é? Mas quer dizer, usei este cardo há 10 anos exatamente para dizer não é este. Não é? E neste momento estou a defender este cardo como nunca o defendi. Não é? Porque faz parte efetivamente, e está lindíssimo. Está outra peça de facto fantástica. Não é? E fosse só este cardo, não é? Mas depois veio o outro, não é? E de facto, quando o Luís traduz esta peça na paisagem, vai-me pôr um enquadramento com uma outra planta atrás, não é? E que faz todo o sentido, não é? Porque a outra planta que está lá atrás tão só a gilbardeira. Não é? Portanto,
quem é que se havia de lembrar, né, de a peça já em si é uma peça fantástica, não é pela dimensão, não é pela escala, é pelo pormenor e pela delicadeza, aliás, como são todas, e depois espeta-me com uma planta que tem a analogia da cor com a questão da baga, que são bagas não comestíveis, e depois é uma planta extremamente coriácea, não é? Em que não tem verdadeiras folhas, ou há ramos que parecem folhas e que são ramos, não é? Quer dizer, arranja aqui uma complexidade, e por isso é uma planta que era usada de facto para as vassouras dos varredores das ruas, ainda hoje. E de facto é uma planta protegida, uma planta que tem uma simbologia grande aqui também connosco, e de facto, mas pronto, isto para mostrar como é que foi esta simbiose que foi criada de facto entre os autores, não é? Pronto, depois há aqui uma planta que é um Eryngium duriaei, que pronto, só dizer que esta planta eu trouxe-a para aqui porque tem aqui uma história engraçada, né? Tem uma história com a tal taxonomia, ou seja, o Eryngium duriaei por acaso não é designado um cardo, não se chama assim um cardo, embora há um Eryngium marítimo que é designado o cardo marítimo, né? Porque aqui já há muitos cardos, depois já, né? Portanto, mas como junto ao mar não há assim tanto, aquela designação ali passa para cardo, é um Eryngium marítimo. Que Eryngium vamos encontrar depois num cogumelo, um cogumelo do cardo, né? E este cogumelo do cardo, que é um cogumelo que está em franca expansão, porque é um Pleurotus com uma grande qualidade gastronómica, nós, o que é que fizemos aqui? Do nosso cardo, que é um Cinara cardúnculos, trituramos e fizemos biomassa e pusemos este cogumelo que parasita esta planta cardo marítimo, pusemos a crescer na nossa biomassa, não é? E no fundo fechamos um ciclo, que é a valorização de tudo aquilo que queremos no nosso cardo, não é? Chegando ao limite de facto de pôr os cogumelos a comerem a biomassa do cardo e consequentemente também poderem tirar daí compostos de grande mais-valia, compostos bioativos que podem passar para os cogumelos e depois nós podemos no fundo ter acesso. Portanto, este é um aspecto curioso. Há aqui um aspecto interessante que tem a ver com a quimiotaxonomia do Eryngium, que interessa de facto, ou seja, consegue-se distinguir diferentes variedades da mesma espécie em função da altitude por diferentes concentrações de determinados compostos. Isto chama-se a quimiotaxonomia, que é um elemento também muito importante. E de facto, e nós aqui, com o colega, a ajuda do colega António Pinto, etc., fizemos aqui um blend, né? um círculo não vicioso, mas virtuoso, não é? Em que usamos a biomassa do nosso cardo para fazer crescer tão só o cogumelo do cardo, nome comum. Bom, e chegando ao fim, temos aqui dois elementos com eolíquen, não é? No fundo que é um elemento complexo, porque é uma associação simbiótica de facto entre algas e fungos, e que daí resulta de facto também muitas virtudes, e trata-se de um excelente bioindicador da qualidade e da qualidade do ar e do ambiente, e de facto os autores também o usaram. E a questão das texturas, não é? Que no fundo a textura é a pele de uma forma, não é? E de facto nos permite olhar, tocar, sentir, identificar, e de facto eu sobre texturas tenho uma admiração muito grande, e esta imagem aqui é também um daqueles, aliás foi a primeira, deve ter sido a primeira coisa que eu fiz em papel de algodão, que é uma peça lindíssima, né? De uma folha de um liriodendro única, né? Só há aquela. E depois esta de um pinheiro manso, em que, quer dizer, só num tronco o que é que nós temos, não é? E de facto, texturas podíamos falar muito. Bom,
E a mensagem final é: ao público faço votos que desfrutem da sensibilidade das paisagens e uma espécie de inspiração traduzida em cada uma das criações dos autores, e aos autores digo que foi um prazer poder entrar na vossa obra e admirar as peças numa taxonomia sem mácula. Bem-aja a todos.